Boa noite. Ó, para acordar essa foi, né? Parabéns por você estar aqui essa noite, por ter escolhido, né? Acho que ninguém veio obrigado aqui, certo? Então você escolheu estar aqui essa noite. E não tem coisa mais importante, não tem investimento mais importante na sua vida do que em você investir qualquer coisa, inclusive o seu tempo, num relacionamento com Deus, num relacionamento com o teu Criador. Comprar casa é bom, comprar apartamento é bom, é ou não é, Daniel? Comprar um apartamentinho, uma casa é joia. Se quiser comprar um, pode falar com o Daniel, comissão. Comprar uma casa é legal, comprar um carro é bacana, viajar é muito legal. Mas são investimentos que um dia não vai valer nada. Agora, cada segundo que você investe no seu relacionamento com Deus, seja nessa igreja, na outra igreja, seja no seu carro, no ônibus, no quarto da sua casa, não importa. Tudo que você investir, qualquer segundo que você investir no seu relacionamento com Jesus Cristo, vai ecoar por toda a eternidade. Fora isso, tudo vai ficar aqui, tudo é passageiro, tudo passa, até uva passa. Desculpa, sei que era nova, mas vocês já conheciam essa, né? Mas o seu relacionamento, o investimento que você tem com Deus, isso vai ecoar por toda a eternidade. Isso faz com que todo investimento que você faz no relacionamento com Deus, vale a pena. Ele vai fazer valer a pena. Então, parabéns por você ter escolhido estar aqui na casa de Deus e ouvindo um pouco mais, investindo o seu tempo na relação com Ele. O texto principal da mensagem de hoje, ele não agrada muitas pessoas. Eu não vou pedir nem para você ler a Bíblia, porque é um versículo curto, é um versículo conhecido, talvez a maioria de vocês já sabe de cor, mas é um versículo que muitos gostam, amam, outros não gostam tanto. Ele está em João, no capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas... no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente for falar esse versículo na língua, na Bíblia, na linguagem dos mano, a gente poderia dizer assim, ó: na sua vida você vai ter zica. Agora, como que você vai se comportar mediante a ela? A zica vai acontecer. O problema, ele vai chegar. A tempestade vai bater. E daí? Como é que você vai reagir quando isso acontecer? E você pode fazer rapidamente um retrospecto da sua vida e você fazer uma análise. Como que você agiu quando a zica apareceu? Como que você agiu quando o problema bateu na sua porta? Quando a crise financeira, quando de repente um casamento falido, um filho doente, ou um filho nas drogas, como você reagiu mediante um problema que a Bíblia nos garante que nós iremos passar? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa mensagem, eu dei o seguinte tema para ela: resiliência, a arte de aguentar pressão e guardar o seu coração. Resiliência, a arte de você aguentar a pressão e guardar o seu coração. Para a gente trabalhar nesse tema, então, todo mundo tem que saber o que significa resiliência. Eu sei que você é uma pessoa culta, uma pessoa esclarecida, bem informada, mas talvez tenha um ou dois que não saibam o que é resiliência, então eu vou explicar o que é resiliência para essas pessoas. Pensa você pegando uma régua de acrílico. Então você pega nas extremidades dela, e você vai exercer uma pressão sobre ela, e você vai entortar ela, e ela vai dar uma envergada e depois quebra. Ela faz um barulho mais ou menos assim, ó, pá, e quebra. E aí o que eu pergunto para você, o que é uma régua quebrada? Serve para alguma coisa? Não adianta você passar durex, eu sei que você já fez isso, não adianta passar durex, não adianta passar super bonder, não adianta passar durepox, não adianta. A régua quebrou, nem para dar na perna do filho dá, você tem que jogar fora. A régua não presta mais para nada, foi. Então isso não é resiliência. Você exerceu pressão, ela envergou e depois quebrou. Aí que ela serve? Lixo. Você pode fazer a mesma coisa com uma barra de ferro. Então você põe as suas mãos nas duas extremidades e faz força. Fica vermelho. A sua veia pode até saltar. Você vai fazer força, vai fazer careta, mas a barra de ferro não vai estar nem aí com você. Ela não vai envergar, ela não vai fazer nada, e você vai fazer careta, vai tremer, mas ela não vai sair do lugar. Ela vai dar um beijinho no ombro, e não vai nem dar bola para você.
fala assim, vai procurar outro, porque aqui não dá. Então ela vai, isso não é resiliência, isso é resistência. Ela aguentou a pressão, ela não envergou, ela ficou lá, firme, do mesmo jeito que ela estava. O que é resiliente? Uma quebra, a outra você faz pressão e nem se mexe. Um objeto que é resiliente, a gente vai ver daqui a alguns dias nas Olimpíadas, tem aqueles atletas que faz salto com vara, certo? Então a pessoa vai correndo, ela coloca aquela vara no chão, ela coloca todo o peso do corpo em cima daquela vara, aquela vara enverga e depois projeta o corpo do atleta em cima de uma outra vara. Se tirar aquele colchão do chão que tem do outro lado, o atleta vai se estribuchar no chão, mas a vara vai continuar do mesmo jeito. Ela vai cair no chão também, mas ela vai estar do mesmo jeito que ela estava antes de envergar. Então você exerceu a pressão, ela encurvou, não foi resistente igual a barra de ferro, ela dobrou, ela curvou, vai quebrar, não quebrou. Projetou o atleta e ela ficou do mesmo jeito. Assim é com uma mola, você vai também apertar a mola vai ficar lá, apertadinha, espremidinha, depois você solta ela, faz assim, ó. Corta essa parte por favor. E ela vai voltar onde estava. Ou então você vai esticar a mola, ela vai abrir, você solta e vai voltar para onde estava. Isso é um objeto resiliente. Imagina como seria a minha e a sua vida, se a gente conseguisse praticar isso, exercer isso na nossa vida. Pegar esse princípio físico e aplicar na nossa vida no dia a dia. Porque tem gente que não é forte o tempo todo em todas as áreas. Tem gente que é resistente. Tem gente que já apanhou tanto na vida, mas apanhou tanto, já sofreu tanto, já chorou tanto, já perdeu tantas noites de sono, que ela vai criando resistência. E ela vai criando resistência. E quando ela passa por algum problema, você fala assim, agora ela não vai aguentar. Agora ela vai quebrar. Agora ela vai desistir. Agora ela vai cair. A pessoa está com maestria, passando pelo problema, tira a poeirinha do ombro e segue tranquila a vida. E você fala, mas não pode ser. Ninguém aguenta um tranco desse. Ninguém aguenta uma perda dessa. Ela apanhou de novo no mesmo lugar, do mesmo jeito. E ela foi tranquila. Então a vida vai proporcionando experiências para nós que vai fazendo a gente ficar resistente. Quantas histórias nesse Brasil de pessoas que abrem negócio, ficam ricos, fecha, fale, fica lá devendo para todo mundo, para o banco, e depois ela consegue superar. Quando você vê, ela está de carro importado de novo, e ela está crescendo de novo, está comprando de novo, daqui a pouco ela quebra de novo, começa do zero, daqui a pouco você vê que ela... Assim, na hora que quebra, você fala assim, agora ela não levanta mais. Daqui a pouco você vê ela passando com a Ferrari, dando uma buzinadinha para você. Ela aguenta o tranco. Ela já sofreu tanto naquela área que agora não adianta. Só que ela não é assim em todas as áreas da vida. Em algum momento, em alguma situação da vida, em alguma área da vida, ela ainda é fraca. E quando vem a tempestade, quando vem a zica, quando a aflição vem, quando o problema vem, aí ela sente dor. Aí tem as pessoas que quebram, que elas não são resistentes. São aquelas pessoas que desistem fácil. São aquelas pessoas que quando tem um probleminha, ela já se desespera, já se arrebenta toda. Por isso que tem muito suicídio. O que é o suicídio? Chegou a pressão, chegou o problema, exerceu pressão em cima dela, não aguentou pressão, ela falou assim, eu vou resolver esse negócio do meu jeito. O que ela faz? E vai lá dar um tiro na cabeça. Você não vê ninguém se suicidando, dando um tiro no pé primeiro, o cara sofrendo, depois um tiro no joelho. Não, ele vai direto na cabeça e acaba tudo já. Ela sofreu uma pressão, ela passou por um problema e falou assim, eu não aguento, então eu vou resolver esse trem logo agora. Mesmo que ela saiba que isso é passageiro, que lá na frente ela vai passar por isso, e que ela vai viver a vida dela normal, mas ela falou assim, eu não aguento esse trajeto, eu não vou resistir isso aqui, então ela vai e faz. Tem uns que não tiram a própria vida, mas ela se afunda nas drogas. É o escape. Não aguentou a pressão. Nos nossos objetos aqui no exemplo, ela quebrou. Então ela foi atrás de alguma outra coisa que pudesse fazer com que ela minimizasse a dor, minimizasse o sofrimento. Então as drogas é a saída para muita gente. E para muita gente é a pinga. E aí por aí vai, a prostituição.
São pessoas que sofreram uma pressão, não foram resistentes, não foram resilientes, e elas quebraram, elas se entregaram, colocaram em risco a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios, tudo mais, porque não aguentou a pressão. Só que tem a pessoa resiliente, tem aquela pessoa que passa pelo problema, mas ela olha lá na frente e fala assim, eu sei que isso é passageiro, porque a mesma Bíblia que garante que eu vou ter aflição, ela também garante que é passageiro, e ela também garante que Deus vai estar comigo nessa caminhada, então eu vou aguentar o tranco. E aí ela está passando por problema e você vê ela andando e ela está de boa, ela está tranquila. E ela não sai metralhando e criando outros problemas, porque tem gente que tem essa arte, ela tem um problema e de um problema ela faz gerar um monte de outros problemas. Não consegue administrar isso, aí ela sai arrumando alguém para crucificar, então é alguém para julgar, e começa a botar a culpa na igreja, no pastor, no presidente da república, em qualquer coisa, e vai julgando as pessoas, vai reclamando com Deus, vai murmurando, e vai fazendo um sinal de devastação na vida dela. O resiliente não, ele passa pelo problema, ele olha para trás, ele vê a dor, ele vê o sofrimento, ele vê a lágrima, ele vê as noites de sono que ele não teve, mas ele não vê um rastro de destruição. Ele não viu pelo caminho um monte de pessoas feridas, atingidas, sofrendo as consequências dos atos dele. Então ele passou, ele envergou, ele sentiu dor, mas ele aguentou firme, saiu lá do outro lado, pegou a mochilinha dele com mais experiência, com um caráter mais nobre, mais polido, mais sábio, mais forte, vitorioso, e ele segue andando. Mesmo sabendo que na próxima esquina ele pode ter um outro problema, mas ele aguentou a pressão, ele guardou o coração, ele não traiu os seus princípios, ele não traiu os seus valores, ele não traiu o seu caráter, ele não traiu a sua fé, ele passou pela aflição e ele guardou o coração. Não seria interessante, bom demais para a gente viver isso, a gente conseguir viver isso? Se a gente considerar que a Bíblia nos garante que nós vamos passar por aflições. A resiliência hoje é tão importante, mas tão importante e tão falada, que as multinacionais, as empresas hoje, numa entrevista de um candidato ao emprego, eles fazem um tipo de teste para identificar se esse candidato é ou não é um resiliente. Se ele aguenta ou não aguenta a pressão. Então, na entrevista e nos testes que eles fazem, ele tenta abordar alguns aspectos, que eu vou citar alguns aqui, e aí você vai dando uma notinha para você de 1 a 10, nas características de uma pessoa resiliente. Primeira característica, encarar mudanças e dificuldades como oportunidades. E a gente está num belo momento no Brasil, né? Para a gente tratar essa questão nossa. Será que é você um daqueles que ficam só lamentando, você está cruzando os braços, está dizendo assim, está tudo ruim, não dá para fazer nada, porque o país é muito maior que eu, a crise econômica é muito grande, eu não consigo, e aí você deixa a casa cair, cruza os braços, e aí vem outro presidente, e aí você fica arrumando desculpa, atrás de desculpa, e não dá nada. O resiliente, ele encara mudanças e dificuldades como oportunidades. Segunda característica, autoconfiança. Vai dando nota aí. Não é para você dar nota no seu marido, não. Nem na sua esposa. Você dá nota em você. De 1 a 10. Sua autoconfiança. Você é aquela pessoa cheia de mimimi? Ou você confia em você? Você confia na sua educação? Você confia no seu Deus? Você confia no seu caráter? Você confia naquilo que você sabe? Como é a sua autoconfiança? Sua autoeficácia refere-se à percepção que a pessoa tem da sua própria capacidade. Às vezes você é sábio, você tem uma força, você tem algum dom, algum talento, você confia em você, mas aquilo que você faz, a eficácia daquilo que você faz, o resultado daquilo que você faz, também é favorável? Porque muitas vezes a gente faz uma coisa bem feita, mas o resultado não é aquilo que a gente quis. Então as coisas que você anda fazendo, mesmo que elas são bem feitas, qual está sendo a sua eficácia? Está atingindo o objetivo? Você está conseguindo? Às vezes você acha um bom educador de filho.
E você discute com outros pais, não, o certo é isso, o certo é aquilo, o certo é proibir, o certo é liberar, o certo é isso, e você está cheio de argumentos. Aí você olha para o seu filho e olha para a sua filha. O resultado disso, como é que está? Está sendo legal? Você está feliz com o resultado? Bom humor. Como está o seu bom humor? Ao invés de você acordar de repente, olhar para o espelho e falar assim, bom dia! Deus abençoe, espelho. Aí você, às vezes você olha e faz assim. Como é que é seu humor? Como é que você entra no elevador? Como é que você entra na sua empresa? Parecendo um rinoceronte? Onde está o sorriso dos lábios? Onde está a alegria de viver? Como que está o seu humor? Deu nota aí para você, não? Como está a sua empatia? Isso aqui é uma pérola. Você ter empatia, você saber se colocar no lugar de outra pessoa. Ontem, a Yasmin, a Lara, minha filha, 6 anos, ela estava chateada em casa porque estava tendo uma festinha no prédio de uma amiguinha, e a amiguinha não convidou ela. Imagina o bico. Muitos pais, talvez, falariam assim, sabe o que você faz? O ano que vem no seu aniversário não chama também, ué. Ué, ela não te chamou, não chama também? Parece um absurdo? É um absurdo, mas não tem gente que faz assim? Tem. Pior é que tem. Não, vou fazer você fazer aniversário 2 vezes por ano agora, só de raiva, e você não vai convidar ela. Então você fica instigando a pessoa a se vingar. Eu vou fazer a festa, e não vou chamar ela, eu vou falar, não, hoje é minha festa. Aí eu falei assim para ela, vamos tentar ver o ponto de vista dela, por que será que ela não te chamou? Será que porque talvez um dia você falou, fez alguma coisa para ela, que ela ficou chateada com você? E ela está querendo muito te ver na festa, mas ela está chateada e ela preferiu não te convidar. Já pensou nisso? Sabe que na última aniversário você deu um presentinho bem sem vergonha? Ela falou assim, não vou chamar também agora, no ano que vem. Então eu fiz ela pensar nas possibilidades, tentar se colocar no lugar da outra criança e tentar ver, às vezes ela tem um motivo. Às vezes os pais não deixou, às vezes lotou o espaço, não dá para chamar mais ninguém, isso não sei. Mas tentar olhar a situação com uma empatia, colocar a pessoa, se colocar no lugar de outra pessoa, entender como ela pensa. Por que ela está agindo assim? É você ver uma pessoa que está com um problema, você se envolver com o problema dela, e não falar assim, mas isso aí, esse probleminha é reba demais, você está sofrendo por causa disso? Mas fala assim, caramba, para mim pode até ser um problema pequeno, fácil de resolver, mas para aquela pessoa, para as experiências que ela tem, para a educação que ela teve, ela não aguenta. E aí você se agrada, e você se envolve, e você tenta ajudar a pessoa. Então a pessoa que é resiliente, ela tem empatia com os problemas e com a situação e do jeito que a pessoa pensa. Ela é uma pessoa independente, e isso é um risco. Nós precisamos ser independentes, mas também não é aquele independente que fala assim, eu posso tudo, eu sei tudo, o pastor Paulo viajou, então deixa comigo que o louvor eu faço sozinho, então eu vou tocar bateria, tocar guitarra, vou cantar, vou bater palma e tirar oferta, deixa tudo comigo, que eu sou bom, eu sei fazer e eu vou fazer. Tem gente que é independente dessa forma, deixa comigo, deixa que eu faço. Mas não, ele é independente, ele tem condições de fazer muita coisa, mas ele também agrega pessoas. Ele participa as pessoas, ele se relaciona com as pessoas. Que também você não pode ser dependente demais de fazer as pessoas fazerem tudo por você. Isso eu não consigo, você me ajuda? Isso não dá, você faz para mim? Então tem pessoas que é dependente demais também, não consegue fazer um passo sozinho porque precisa de alguém. Liga para o pastor para perguntar se pode ou não pode. Tem coisa que não dá. Então você tem que ser independente. Mas também não querer fazer e resolver a vida sozinho. Mas também você não pode ser uma pessoa totalmente dependente de tudo, todo mundo, o tempo todo. Que nota você dá para a sua independência? Otimismo. Característica de um resiliente, ele é otimista. Ele não fica assim, tira a Dilma, impeachment para ela, caiu a Dilma. Aí entrou o Temer. Mas entrou o Temer. Aí não vai rolar esse Temer.
Tira ele também. Aí entra o tiririca. Tem gente que é pessimista, olha tudo com, não vai dar certo, não vai rolar, não vai dar em nada. O resiliente é o otimista. Falei assim, tá ruim, tirou, botou outro, vamos acreditar, vamos confiar, vamos trabalhar, vamos orar, vamos fazer minha parte, e eu vou fazer. Caiu o outro, entrou tiririca, beleza, vai virar um circo, mas eu estou junto, vamos lá, e faz a tua parte. Uma hora vai dar certo. Pode ser que no Brasil, no contexto geral, não vai dar certo, mas na sua vida vai dar certo. Porque você atraiu as bênçãos de Deus, você foi otimista, você confiou. Como é que está? Qual nota que você dá para o seu otimismo? 8º, reflexão. Isso também é uma arte. A reflexão de você terminar o dia. Nós cantamos uma música linda. Não sei se vocês sabiam o que eu ia falar, mas essa música cantou, tem tudo a ver com a mensagem. Enquanto então se findar o dia, e eu sem forças não puder suportar. E aí o resto eu esqueci, mas fala isso aí. E você seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Aí você chega no final do dia, aí você faz uma reflexão. Como é que foi o seu dia? O que você fez? Como você fez? Você podia melhorar? Podia ter feito melhor? Onde você pisou na bola? Onde você podia ter caprichado mais? Onde você podia ter gastado mais tempo? Ou menos tempo? O que você não deveria ter feito? Refletir. Quando você reflete, você encontra equilíbrio. Você começa a avaliar, fala assim, eu podia ter sido melhor. No outro dia, aquilo vai vir na sua memória. Hoje eu vou fazer melhor. Hoje eu não vou entrar na empresa que nem um rinoceronte. Eu vou sorrir. Pode até ser um rinoceronte, mas sorrindo, eu vou melhorar um pouco. Eu vou falar bom dia. Eu vou responder o bom dia. Eu vou tratar bem o porteiro. Eu não vou xingar o garçom. Sei lá. E você começa a fazer uma reflexão de como foi o seu dia. Mas também, às vezes, você vai detectar um problema, e quando você reflete no problema, porque tem gente que passa por alguma coisa, a reação é automática. Vem um problema, ela nem pensa, nem avalia, já toma uma decisão que pode até piorar as coisas. Mas quando você tem uma situação em que você para refletir, fala assim, Deus, eu tenho um problema para resolver. Eu tenho uma ligação para fazer. Eu tenho algo que eu tenho que falar para alguém. Enfim, você tem alguma coisa para fazer e você reflete. Qual é o melhor? Qual é a melhor forma? Que dia é melhor? Qual horário que é melhor? Qual o tom de voz que é melhor? Qual lugar que é melhor eu fazer isso? Que forma, Senhor, eu posso fazer isso? Reflete. Aí às vezes você vai dormir sem resposta, mas você acorda no outro dia. Está claro. Não o dia está claro, né? Mas suas ideias estão claras. E você consegue, fala assim, caramba, o resultado é aqui, ó. Essa aqui é a saída. Aí você sai do problema, tranquilo. Sem maiores problemas. Simplesmente porque você refletiu. Você é uma pessoa que costuma refletir? Sociabilidade. Pessoas que a gente pode comparar, gente que gosta de gente. Pessoas que gostam de pessoas. Que gosta do convívio social. Eu tenho um exemplo, em Maringá, meus tios. Meus tios, eles são pessoas humildes, mas sabe aquele negocinho que às vezes você vai ligar para um amigo, você tem que marcar assim, ó, eu posso ir na sua casa dia 3 de novembro, às 14 horas e 32 minutos? Tudo marcadinho, né, tal. Eles não. Eles têm lá, eles vão fazer o café da tarde. Não tem ninguém na casa deles, só eles. Eles não pensam assim, eu vou fazer só 2 xícaras de café, 2 pãozinhos. Não. Eles fazem a garrafona de café, eles colocam bastante pão, bastante mortadela, bastante tudo, porque eles sabem que alguém pode chegar a qualquer momento e essa pessoa vai ser muito bem recebida. E as pessoas que frequentam a casa deles não ficam com esse assim, eu vou ligar para o Valtair, para a Tia Ivone, para marcar. Não vai, você vai lá, você vai ver que sempre tem um pãozinho, um cafezinho, um bolinho de fubá, prontinho para você lá para te receber. A pessoa que gosta de pessoas, que abre a sua casa e fala assim, vem de chinelo mesmo. Entra na minha casa, você vai ser bem recebido. Uma pessoa resiliente, ela gosta de viver em sociedade, gosta de estar no meio da muvuca, gosta de fazer churrasquinho na laje, ele quer estar junto, quer estar envolvido. Você é assim? Ou a última pessoa que entrou na sua casa, deixa para lá. Valores positivos.
Isso é obrigação de todo mundo, né? Você ter convicção dos seus valores, daquilo que você pensa, daquilo que você crê. Tem até um videozinho, lembrei agora, tem um videozinho que mostra de uma pessoa que ela trabalha numa empresa já há algum tempo, aí o dono da empresa chama ele e fala assim, você faz parte do meu time? Você gosta do seu emprego? Você quer continuar? Quero sim, senhor. Então é o seguinte, amanhã vai chegar um carregamento com tantas caixas, eu quero que você no recebimento, você marque que chegou tantas e que você desvie uma. Aí ele ficou olhando, falou assim, você gosta do seu emprego, né? Conto com você. Eu quero que você então altere o relatório e que você desvie uma caixa porque eu preciso dela. A pessoa ficou assim em dúvida, falou assim, então é o seguinte, amanhã, às 14 horas, você entra no meu escritório e eu quero a sua resposta. E a pessoa foi, falou com a esposa, eles choraram porque ele precisava do emprego, se ele não aceitasse isso, ele ia perder o emprego, e depois aí virar aquela confusão toda, e refletiu, aí ele chegou no dia. E aí o cara perguntou, e aí, está comigo? Posso contar com você? Aí ele falou assim, não dá. Para mim é demais. Eu alterar um relatório, eu mentir para favorecer o senhor ou a empresa, para mim não dá. Ele falou assim, você sabe o que isso vai te custar, né? Eu sei. Aí ele ficou em pé, apertou a mão dele, isso foi um teste. Eu preciso de pessoas que nem você nessa empresa. Então você não vai ser mais, aí falou o nome do cargo dele lá, agora você vai ser promovido para outro cargo, porque são pessoas assim, de caráter, de responsabilidade, de princípios que eu preciso trabalhando do meu lado. Então, às vezes, as adversidades, os problemas, faz a gente trair nossos princípios, aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos. Então, o resiliente, ele não trai os seus valores. E agora vem o 11º e último item dessa lista. Estabilidade emocional. Estabilidade emocional. Nós estamos vivendo uma era, aqui assim parece que não tem pessoas, aqui tem bombas atômicas prontas para explodir, aqui parece que tem dinamite sem pino, é a característica geral da sociedade que nós vivemos hoje, pessoas desequilibradas emocionalmente, pessoas que são escravas das suas emoções. Deixa eu fazer um exemplo, Daniel, chega aqui um pouquinho, por favor. Não que você seja um desequilibrado, longe de mim, mas eu quero fazer um exemplo aqui que vai ser, talvez a gente vai entender melhor. Salva de palmas para o Daniel, gatinho. O rapaz que não fica de cabelo branco. Olha o que acontece, nós somos escravos de nossas emoções. É assim, ó, Daniel acabou de acordar. Perdeu o Playboy. Ele acabou de acordar. Não aconteceu nada com ele ainda, nem de bom, nem de ruim. Ele acordou, simplesmente acordou. As emoções dele foram assim, quieto. Esse dia vai ser uma porcaria. Vai ser um dia como ontem, como antes de ontem. Vai ser um dia como qualquer um outro. Não vai acontecer nada de bom com você. Então, segura esse sorriso aí. Vamos para o trabalho. E aí vai, as emoções assim, ó. Você é escravo das emoções. Morde aquela pessoa ali. Aí você vai morder. Grita com aquela outra. Bate a porta. Quando ele tenta lá para o meio-dia meio esboçar um sorriso, ele, showa, perdeu o Playboy. Amarra essa cara aí. Estou exagerando? Essas são as nossas emoções. Nós somos escravos das emoções. Elas controlam a gente o tempo todo. E você fica, você dorme, você acorda todo dia, suas emoções fazendo você um escravo. O que Deus quer? Deus quer o contrário. Domina aí agora. É isso. Deus quer que você vingue as emoções. Deus quer que você controle as suas emoções. Deus quer que você escravize as suas emoções, que você domine as suas emoções e não seja dominado por ela. É isso que Deus quer. Obrigado, Daniel. Você é um ótimo ator. Valeu.
Deus quer que você acorde de manhã, quando as emoções tentam de novo ressuscitar e prender você, escravizar você, e fala assim: epa, este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, me regozijarei nele. É isso. É você colocar os escravos, as suas emoções debaixo do seu pé, é você dar uma banana para o capeta e para os demônios todos, vai para o quinto dos infernos, e você glorificar o seu Deus. E você colocar um sorriso nos seus lábios, é você trabalhar com otimismo, é você acreditar em você, acreditar no país, é isso que Deus quer fazer com a gente. Mas a gente vê isso sendo vivido totalmente ao contrário. As pessoas estão sendo escravas das suas emoções. De manhã ela está de um jeito, à tarde ela está de outro, à noite está de outro. É uma loucura. As pessoas não conseguem. Ai, você relou em mim. Ah, você não relou em mim. E você não sabe mais como age. Você não pode me se buzinar no trânsito, você é um cara morto. Então está todo mundo assim, ó, louco. Quando vem o instinto, quando vem a emoção, você não aguenta, ninguém segura. Estoura fácil, estoura rápido. Nós temos um exemplo tão lindo na Bíblia. O nome dele é Neemias. Eu vou ler para você. Neemias, no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 5, diz assim, ó: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Ô Lucas, se o filho for homem, tá aí Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho, olha só. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e servi. O rei nunca, isso é Neemias falando, o rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus pais estão sepultados está em ruínas, e os seus portões estão queimados? E o rei perguntou: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender o meu pedido, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Gente, o rei nunca tinha visto Neemias triste. Ele não era empresário, ele não estava invertido assim, não era Neemias que era rei. Neemias era funcionário. Neemias estava servindo vinho para o rei. E aí o rei olhou assim, peraí, mas sua cara está meio triste. Eu nunca te vi assim. Doente você não está. O que aconteceu, menino? Posso te falar uma coisa? Não derrama as tuas lágrimas por qualquer coisa, não. Neemias se abateu por uma coisa muito séria. A cidade onde ele nasceu, a cidade onde estavam os pais enterrados, os inimigos foram destruir tudo, acabaram com tudo, derrubaram o templo, derrubaram as casas, os muros, e ele estava triste por isso. Quantos de nós se estressa? Quantos de nós a gente estraga o nosso dia? Quantos de nós a gente derrama nossas lágrimas e a gente fica reclamando por coisa tão pequena? É gostoso quando a gente chora por coisas pequenas na presença de Deus. Às vezes são coisas simples de Deus que emocionam a gente, que tocam a gente, que emocionam. E aí é gostoso você chorar. Chorar com as coisas simples que Deus faz no dia a dia. Mas vamos parar de ser melindroso e chorar por coisas pequenas? Vamos parar de ficar reclamando e fazendo o dia ficar mais pesado, mais chato, levar uma carga para dentro de casa, colocar um fardo em cima do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, por coisas que não compensa, por coisas que não é para tanto. Neemias era um cara com estabilidade emocional. Foi o primeiro problema da vida de Neemias? Não, com certeza ele passou por outros, que o rei nem sonhou que ele estava passando. Quantas vezes, talvez até doente, servia ao rei doente, mas o rosto estava legal, a aparência estava boa,
E a gente tem que aprender com Neemias, de ter uma estabilidade emocional, ao ponto da gente viver, a gente envergar, da gente aguentar a pressão, a gente pode até sofrer, chorar, mas a gente manter os nossos valores, manter um equilíbrio, não sair desesperado, xingando, falando, batendo porta, escravizando outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Deus, depois de Neemias, você pode ler o contexto da história, aí Neemias viajou, o rei deu uma estrutura toda para Neemias, um suporte para ele viajar, fez um trabalho lindo de reconstrução. Mas por que Deus usou Neemias para isso? Porque Neemias tinha estabilidade emocional. Neemias era resiliente, ele aguentava a pressão. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, você questiona Deus, porque você não consegue fazer nada para Ele. A sua vida espiritual, a sua vida ministerial é inerte, você não dá frutos. E você acha que você é um porqueira, que você não tem habilidades, que você não tem dons, que você não tem talentos, e aí você fica colocando a culpa em Deus, e você fica vivendo a mesmice da sua vida, e você não cresce, você não dá frutos, você não progride. Será que Deus não usa você pela sua instabilidade emocional? Será que Deus tem um projeto lindo para a sua vida? Tem uma coisa que Ele reservou assim, especial para você. Você tem inteligência, você de repente fala 8 línguas, mais a língua dos anjos, você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa treinada, mas como é que Deus vai usar uma pessoa que é instável emocionalmente? Como é que Deus pode usar uma pessoa que de manhã está de um jeito e depois à noite está de outro jeito? Talvez falta essa resiliência. Talvez falta essa estabilidade emocional. Talvez falta você deixar de ser escravo das suas emoções e você inverter o jogo e você dominar as suas emoções. Você ser uma pessoa mais equilibrada, você ter uma pessoa mais bem-humorada, você ser uma pessoa que consegue acordar e dormir do mesmo jeito, tratar as pessoas do mesmo jeito. Será que você não está sendo um Hitler? Onde você passa? Será que as pessoas têm medo de chegar em você, ou de falar alguma coisa para você, porque ela não sabe como é que vai ser a sua reação? Então, como é que Deus pode usar pessoas que têm a sua vida emocional instável? Essa estrutura aqui, ela está em pé por quê? Porque existem algumas colunas que sustentam. Se essas colunas, se elas forem instáveis, esse prédio vai à ruína, ela vai cair. Para você ser uma pessoa resiliente, para você ser uma pessoa que tenha estabilidade emocional, você precisa de pelo menos 3 colunas, 3 alicerces. Primeiro, você precisa saber quem Deus é. Segundo, você precisa saber quem você é. Você precisa se conhecer. Um exemplo, eu me conheço, eu sei coisas que me irritam e coisas que não me irritam. Parece besteira, mas sabe uma coisa que me tira do sério, que me irrita? Restaurante lotado, restaurante cheio. Eu não almoço em casa, eu almoço todo dia em restaurante durante a semana, então ou eu almoço 11h30, ou eu almoço 1h15, 1h30. Porque quando eu entro num restaurante que é self-service, que tem um buffet, e aquelas tia começam a escolher qual é o alface mais verdinho, e fica caçando, e põe, e devolve, cara, me dá uma vontade de pegar aquela bacia, assim, leva tudo aqui, e ir embora. Eu fico assim, não dá. Então para que eu vou entrar no restaurante 12h30? Para eu perder a paz? Para eu dormir com raiva, ficar engasgado, me dar um... Então eu vou 1h30. E quando algum amigo meu vai, vamos almoçar junto, tal, graças a Deus isso sempre acontece, muitas vezes acontece, eu falo, vamos, aí eu vou almoçar num lugar que não tem self-service, aí é prato feito mesmo, dá um arroz com ovo lá, vem, pá, põe na mesa, e eu não pego fila, não fico vendo as tias caçando, aí beleza.
Então você precisa se conhecer, saber aquilo que te irrita e aquilo que não te irrita. Aquilo que você não suporta, aquilo que tira você do sério, você tem que se precaver. Senão eu não vou lá. Eu não vou fazer isso. Eu não vou falar. Eu não vou. Você se protege. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa se conhecer. E você precisa saber qual é a sua missão aqui. Por que você está embaçando aqui, nessa terra? Você está embaçando aqui por quê? Deus tem algo incrível para te dar. Às vezes você tem a habilidade de estar falando aqui na frente, ou de cantar, ou de tocar, ou de falar de cuidar de adolescente, de jovem, de criança, de falar com pessoas especiais, de tratar com idosos, de fazer caridade, ajudar asilos, de falar com os manos, com os doidos lá fora, com os caras na boca de fumo. Enfim, Deus pode ter um projeto tão grande para você, uma coisa tão especial, um talento, mas você não se conhece, e você não sabe por que você veio. Você não sabe qual é o ministério que Deus tem para você. Posso te falar? Se você não tiver essas 3 respostas, é difícil você ser uma pessoa completa, feliz. E eu não estou falando isso relacionando à salvação. Você pode aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, seu nome está escrito no livro da vida, você vai para o céu. Agora estou falando assim de sucesso na vida, de prazer de viver, de alegria. Você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa saber quem você é. E você precisa saber qual é o seu chamado aqui na terra. Por que Deus ainda não te levou? Já pensou nisso? Por que Deus ainda não te levou? Você precisa fazer essas 3 coisas. Tem Cadê o Lucas? Está aí? Não está. Não está? Já foi? Dodói. 3º filho, né? Não era para contar? Contei. Em 1920, no Ceará, conta a história que um senhor parou na frente de uma mercearia com a sua carroça e com seus 2 cavalos. Pense, 1920, então você chegar numa carroça com 2 cavalos, era tipo uma Ferrari. Era uma carroça com um motor de 2 cavalos, né? Então você chegou, você já chega abafando. Aí o senhor saiu da carroça tal, e aí ele percebeu que os cavalos começaram a ficar agitados, muito agitados. E ele ficou preocupado. E eu falei assim, esses cavalos vão desembestar aqui, vão sair fora, e aí não deu outra. Os cavalos então começaram a reagir, ele foi, pegou na rédea do cavalo, e os cavalos saíram correndo na cidade, moendo ele segurando a rédea do cavalo, e batendo nas pedras, nos cascalhos, jogando o corpo de um lado para o outro, e todo mundo vendo aquela situação, falei assim, por que ele não larga a bendita da rédea? O cara está se arrebentando todo, ele vai morrer, e os cavalos lá, correndo, e ele segurando, história verídica, 1920 no Ceará. Ele se arrebentando todo, até que os cavalos cansaram, os cavalos pararam, e ele ficou segurando lá. E aí aquela multidão chegou no Senhor, falei assim, você é louco? Por que você fez isso? Você se arrebentou inteiro aí, era só soltar os cavalos. E ele no seu último suspiro, falou assim, na carroça. Aí eles foram lá na carroça, e eles levantaram um pano, tinha uma criança lá. Era o filho dele que estava lá. O amor fez com que ele não largasse as rédeas. E ele foi até o fim, sangrando, se arrebentando todo. Ele deu a sua vida, porque o filho dele estava dentro daquela carroça. O amor dele não deixou ele soltar as rédeas. Eu dei o exemplo de Neemias, mas o maior exemplo que a gente tem foi de Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário. Quando as pessoas falaram assim para ele, falei assim, se você é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a si mesmo. Se você, olha lá, se você for o Filho de Deus, desce daí. Gente, eu lembro quando eu estudava, aí os amigos faziam assim, botava a mão assim, se você for homem, cospe aqui. Eu cuspia. E eu sabia que o cara ia tirar a mão e que o cuspe ia bater em outra pessoa, que dá a maior confusão. Mas falou o quê? Se você for homem, cospe aqui. Eu, machão, cuspia. Não pensava 2 vezes. É agora. Imagina eu na cruz. Se põe lá no lugar dele. Alguém fala assim, ei, se você for macho, no caso de Jesus, se você for o Filho de Deus,
Naquele momento ele já tinha sido traído pelo amigo. O amigo já traiu, entregou Jesus com um beijo no rosto. Já tinham batido nele, espancado ele. Estava sofrendo de dor. Tinham humilhado, tinham cuspido nele, tinham feito tudo, tinham zombado. Ele estava na cruz, pregado. E ainda o pessoal, a multidão falando assim, ó, se por um acaso você realmente é o Filho de Deus, desce daí, prova que você pode. É como se o amor falasse assim para ele assim, ó, não desce. Não desce. A única coisa que você tem que provar nessa cruz é o amor que você tem por eles. Segura. Porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que você é o Senhor. Então segura aí. E o amor dele por mim e por você não deixou ele descer. Não deixou ele provar naquele momento que ele era o Deus. Que ele era o Filho de Deus. E esse amor, essa resiliência que Jesus teve na cruz, porque ele sofreu, porque momentos antes no jardim do Getsêmani, ele suando, chorando, ele disse, Pai, se possível de mim, passa de mim esse cálice. Ele estava a ponto de desistir, Jesus estava envergado, ele estava a ponto de quebrar e desistir. Mas a resiliência, naquele momento, Jesus sabia quem era o Pai, sabia quem era Deus. Jesus sabia quem ele era e Jesus tinha noção e sabia de qual a missão que ele tinha. Isso, junto com o amor que ele tem por mim e por você, não deixou ele descer da cruz. Como que está o seu amor por ele? Quando você passa por uma crise, por um problema, por uma tempestade, será que você na primeira, você já desce da cruz, já manda tudo às favas? Então ele parou você nesse domingo à noite, trouxe uma mané aqui em cima, para alertar você, para fazer você refletir, como que andam as suas emoções? Você é uma pessoa resiliente? Você é uma pessoa que aguenta a segunda-feira, que aguenta a crise, sofre, você é de carne e osso, você não tem um rio Jordão nas suas veias, você tem sangue, você não é versículo, você não é a Bíblia, você é de carne e osso, então você sente, mas como você está tratando esse problema? Que a gente possa ser como Neemias, ter nossa estabilidade emocional. E é uma maneira linda de você evangelizar. Quando as pessoas veem que você está sofrendo, mas mesmo assim você está com um sorriso nos lábios, que você está com uma palavra de ânimo, de esperança para as pessoas, e você tem vontade de falar assim, não, vai passar, está doendo mesmo, mas vai passar, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está comigo nessa luta, então vai passar. Quando você passa por essa tempestade, é a melhor hora de você evangelizar com as suas atitudes, sem você dar piti, sem você colocar outras coisas em risco. Eu quero que você, sem curvar sua cabeça, sem fechar os olhos, você olhando para mim, todos vocês, repita essa oração comigo agora. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego as minhas emoções, eu peço para que o Senhor me ajude a dominá-la, porque eu quero refletir o seu amor e a sua paz. Senhor, revela quem é o Pai, revela quem eu sou nessa terra, mostra o que eu vim fazer nessa terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida essa noite, reconheço o Senhor como Senhor da minha vida, e quero viver contigo eternamente. Amém. Você que fez pela primeira vez essa oração, pela primeira vez, levante a sua mão. Amém? Tem algumas mãos levantadas ali. Você que fez pela primeira vez,
na sua vida essa oração, levante a sua mão. Amém. Algumas mãos levantadas. Feche seus olhos. Senhor querido, é tão lindo quando as pessoas entendem o propósito. É tão lindo quando as pessoas reconhecem que elas precisam de Ti. É lindo quando as pessoas percebem, Senhor, que não existe uma outra forma de ser feliz, de ser completo, se não estar ao seu lado, vivendo contigo, não reconhecer o Senhor como o Senhor da vida delas. E é tão importante quando a gente reconhece isso, e a gente reconhece quem nós somos em Ti, para que nós viemos a este mundo. E quando as pessoas reconhecem isso, é lindo, Senhor, porque o seu sofrimento na cruz, a sua resiliência na cruz, o amor que deixou o Senhor lá na cruz, faz sentido, está fazendo sentido nessa noite para algumas pessoas. Se não, Senhor, aquele sacrifício não ia ter valor algum, se essas pessoas não reconhecessem, Pai. Então, graças a Deus, porque mais algumas pessoas reconheceram esse sacrifício, e essa noite estão entregando a sua vida ao Senhor. Como tantas outras pessoas aqui essa noite que estão entregando as suas emoções, para que o Senhor domine, Senhor, para que o Senhor realmente seja o Senhor também das nossas emoções. Nos ajude, ó Pai, a ser como Neemias, uma pessoa resiliente, uma pessoa que tem sempre, Senhor Jesus, a alegria de estar vivo, a alegria, Senhor, de falar, a expressão nos lábios, a expressão nos olhos, a expressão no rosto, mesmo passando por problemas, a gente então manter o nosso coração intacto, Pai, firme, com a nossa convicção de fé, Senhor Jesus, ali firme. Que o Senhor nos ajude, por mais que é uma tarefa difícil, mas nós acreditamos que o Senhor estará conosco, agora, amanhã e eternamente. Obrigado por essa noite, Jesus, e nos leve até as nossas casas, e que a gente possa dar o testemunho e exalar o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus?